Olá, estamos na série Inglês no Enem e vamos agora resolver a questão 2 do Enem 2024. E nesta questão nós temos o fragmento de uma canção chamada Holy War. Mas antes nós vamos verificar a pergunta da questão e as suas alternativas. Nessa letra de canção, que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador instead of introduz a ideia de, letra A, mudança de comportamento, panorama de conflitos, rotina de isolamento, perspectiva bélica, cenário religioso. Pessoal, a pergunta é sobre a palavra, né? O marcador instead of, que aparece em um dos versos da canção. Se você conhece o significado desta palavra, realizar essa questão vai ficar muito fácil. E talvez nem seja necessário ler todo o texto. A gente lê apenas para verificar se o que a gente acha que está certo está correto mesmo. Então vamos ler agora a letra da canção. Holy War, ou so we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other. Baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in. Oh, maybe we should love somebody. Oh, maybe we could care a little more. So maybe we should love somebody instead of polish the bombs of holy war. Esta questão está nos pedindo o seguinte: nessa letra de canção que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador instead of introduz a ideia de. Então aí a gente tem que perceber o que esse instead of está passando a ideia. Ideia de quê? Qual é a mensagem que ele está querendo nos mostrar, né? Então, é mudança de comportamento, panorama de conflitos, rotina de isolamento, perspectiva bélica ou cenário religioso. Vejamos onde essa palavra instead of aparece. A gente pode perceber que essa palavra instead of, esse marcador, ele aparece no último verso dessa canção, lá na segunda estrofe aí que aparece pra gente desse fragmento. Instead of polishing the bombs of holy war. Em vez de polir as bombas da Guerra Santa. Bom, em vez de, já nos dá uma ideia assim de, em vez de fazer isso, faça isso. Em vez disso, isso, né? Já dá uma ideia pra gente do que está nos mostrando, né? Então, na leitura que a gente fez dessa letra de canção, a gente percebe que na primeira parte, né, na primeira estrofe, aparecem palavras negativas, assim, com tons negativos, hate, ódio, né? We can hate each other, podemos odiar um ao outro, and fear each other, e temer, né? Fear é temer, ter medo. Também aparece aí o último verso da primeira estrofe, keep yourself locked in, mantenha-se fechado, encerrado, isolado, né? Locked in significa isolado, trancado, mantenha-se isolado. Então, são palavras que passa um sentido negativo, não é verdade? Já no segunda estrofe, aparecem palavras mais positivas. Olha, we should love somebody. Nós devemos amar alguém. We could care a little more. Nós poderíamos cuidar um pouco mais. We should love somebody. Deveríamos amar alguém. E aí aparece o marcador que a questão está pedindo. Instead of polish the bombs of the war. Em vez de polir as bombas da Guerra Santa. Então, assim, a gente já percebe que realmente a letra da canção, principalmente com este marcador instead of, introduz a ideia de mudança de comportamento. Ao invés de ódio, amor, ao invés de medo, cuidar do outro.
né? Ao invés de se encerrar, de se isolar, de se trancar, amar alguém. Então, está parecendo que essa realmente é a resposta correta da nossa questão 2 do Enem. Vamos ver as outras, ver se pode ser que tenha a outra correta. Vamos lá. Letra B, panorama de conflitos. Realmente, o nosso texto traz um panorama de conflitos, né? De guerra santa, com amor, a luta do amor com ódio, né? O que a gente pode escolher, amar ou odiar. Mas, neste caso aí, instead of, está introduzindo essa ideia de panorama de conflitos? Não. O instead of, neste caso aí, este marcador, instead of, não está introduzindo uma ideia de panorama. Panorama, então, é uma ideia geral, né? Quando você fala qual é o panorama da situação, a ideia geral. Então, essa única palavra, esse marcador, não dá panorama, tá, gente? Não mesmo. Está introduzindo uma ideia de mudança. Em vez disso, faça isso. Letra C, rotina de isolamento. Essa rotina de isolamento aparece lá no primeiro estrofe, né? Keep yourself locked in. Mantenha-se isolado, fechado, trancado. Mas não tem nada a ver com a pergunta da nossa questão. A pergunta da nossa questão está falando sobre o marcador instead of. Qual a ideia desse marcador? Esse marcador está nos passando uma ideia. Essa ideia é de rotina de isolamento? Não. Apesar dessa rotina de isolamento aparecer no nosso texto, a pergunta da questão está nos dizendo para olhar, focar no instead of, tá? E o instead of não passa essa ideia de rotina de isolamento. Perspectiva bélica, realmente, o nosso texto fala sobre guerra, né? Guerra Santa. Tem uma perspectiva bélica, mas a pergunta da questão está falando sobre o marcador instead of, e este marcador não está passando essa ideia de perspectiva bélica. Cenário religioso. O cenário religioso a gente pode até se enganar, né? Porque parece assim, holy é santo, né? Guerra Santa. Realmente, tem um cenário, pode ser que o texto esteja falando sobre um cenário religioso, mas a nossa questão está pedindo única e exclusivamente sobre a ideia que esse marcador aí, ó, instead of, a ideia que ele está passando. Então, a ideia que esse marcador está passando é a mudança de comportamento. Então, nota, gente, vamos verificar, a gente verifica com a leitura dessas alternativas que todas as alternativas, a letra B, C, D e E, traz um pouco de ideias que aparecem no texto. O texto apresentou um panorama de conflitos. O texto apresentou uma ideia de rotina de isolamento, né? No último verso da primeira estrofe. Apresentou uma perspectiva bélica, falou sobre guerra santa, e também apresentou um cenário religioso, né? A perspectiva religiosa da guerra, uma guerra santa. Mas a questão está nos pedindo sobre o marcador instead of, que significa em vez de. Então, a nossa resposta vai ser mudança de comportamento. Em vez disso, isso. Então, em vez de ódio, amor. E por aí vai. Se a gente conhece o significado da palavra instead of, é muito fácil resolver essa questão, né? Só de saber o significado e ler as alternativas, facilmente a gente resolve a questão. Não precisava nem ler o texto. A gente leria o texto apenas para confirmar que essa realmente era a resposta correta. Então, resposta correta, letra A. Instead of introduz a ideia de mudança de comportamento. E se você deseja revisar vocabulário e também o conteúdo gramatical de língua inglesa, fique ligado, aqui neste canal nós temos várias playlists que podem te ajudar nisso. Confere lá.